Bom dia, muito bom estar com vocês novamente no primeiro evento online de 2026. Esse ano que promete ter eventos com muito conteúdo para atender às necessidades do mercado latino-americano de materiais avançados. Então, no primeiro semestre, temos uma série de eventos online com informações precisas, conteúdos dirigidos, e em agosto, de 25 a 27, temos mais uma edição, a 13ª edição da FEIPLAR e FEIPUR, Feira e Congresso Internacionais de Materiais Avançados, que compreende os nossos composites, os nossos poliuretanos, plásticos de engenharia, compostos termoplásticos, nanomateriais, incluindo grafeno e elastômeros, né? Que acontece aqui em São Paulo, no São Paulo Expo. E para iniciar o evento de hoje, que é o Webinar África, né, nós estamos com o André Antunes, CEO da Alan Harper. O Webinar África é um evento que a gente faz online, estamos na 3ª edição, sempre no ano da FEIPLAR, que a FEIPLAR acontece em anos pares, com o objetivo, né, de convidar profissionais dos países africanos a visitar o nosso evento. Então, esse seminário, ele tem o objetivo de mostrar, né, quais são as soluções que estão mais dirigidas para o mercado africano. Então, essa palestra, né, a palestra do André Antunes, da Alan Harper, ela é muito bem posicionada, porque até o André tem experiência também de trabalho em empresas da África. Então, de qualquer forma, ele vai fazer, né, ele preparou um conteúdo muito específico para o propósito desse seminário, né? O título, certo, André? É a manufatura de médio volume na América Latina, né, como exemplo para os países africanos. Então, o André vai trazer toda a tecnologia da empresa, da Alan Harper, algumas novidades, várias novidades, né? Se tem uma empresa que tem novidade para contar para a gente, é a Alan Harper. E o André, um executivo e um profissional técnico, né, modelo aqui de grande exemplo para o nosso mercado. Então, André, muito obrigada, mais uma participação. É sempre um prazer ter a família, né? Agora a família Alan Harper, família Antunes, no nosso evento aqui. Então, muito obrigada e fique à vontade para se apresentar mais e para iniciar a tua apresentação. Perfeito. Bom, primeiro, Simone, e a todos, obrigado por estarem aqui numa manhã para assistir um pouco do conteúdo. A Simone sempre presente, sempre trazendo novidades para a gente, então obrigado a todos. Eu sou o André da Alan Harper, alguns já devem conhecer a gente dos contramoldes de silicone. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês do que vem sendo feito e como isso pode servir de exemplo para outros países. Mas primeiro temos que agradecer a Simone por essa oportunidade. Que responsabilidade, hein, Simone? Seu primeiro evento online do ano e ter que abrir esse evento. Então, vamos tentar fazer uma apresentação legal para que a gente coloque o nível alto aí, e eu tenho certeza que os outros exponentes também vão trazer conteúdo interessante. Mais uma vez, obrigado, Simone, e todos vocês que estão assistindo, esperamos vocês na FEIPLAR desse ano. Nós nascemos numa FEIPLAR e sempre vamos estar lá, então esperamos vocês esse ano lá. Boa apresentação, André. Obrigado, Simone. Bom, então, estamos aqui da Alan Harper Compósitos, que está no Brasil, que é a nossa sede. É onde nós fabricamos membranas e também moldes em impressão 3D, modelos, protótipos, dispositivos. E eu vou falar um pouquinho sobre como a gente vem aplicando tecnologia para a manufatura de médio volume na América Latina e como isso pode servir de exemplo para países africanos, para os países latinos ou países onde a gente precisa ser mais eficiente para ser competitivo. Então, um pouquinho sobre a história da Alan Harper. Ela nasce com esse senhorzinho que é realmente o Alan Harper. Ele tem uma história na indústria dos compósitos desde os fim dos anos 60. O pai dele era da Força Aérea Britânica, então já trabalhava com peças em compósitos nos aviões. E ele trabalhou a vida inteira desenvolvendo tecnologias e métodos de produção.
Depois de ter vendido sua empresa anterior, em 2010 ele começou a Alan Harper Composites com o intuito de fazer uma manufatura mais eficiente e melhor, com menos desperdício e menos coisas para se jogar fora. Em 2014, eu já era cliente há 2 anos da Alan Harper e me juntei ao time como distribuidor na América Latina. Criamos a Alan Harper aqui no Brasil. Em 2020, nós lançamos manta moldável para acompanhar o processo de laminação que a gente faz. Em 2025, ano passado, a gente comissionou a nossa impressora 3D, que eu estou olhando para ela ali de cantinho, de grande escala, que tem 2,5 metros cúbicos de volume, e imprimiu esse molde que vocês podem ver aqui. Isso aqui foi um projeto que o cliente mandou numa quinta-feira e no sábado ele estava tirando peças. O vaso que vocês estão vendo ali, modelos e muitas outras coisas. E em 2026, nós tivemos a graça de concluir a aquisição da Alan Harper Composites a nível global. Então, agora eu, junto com o filho do Alan, o Aidan Harper, vamos dar as diretrizes para a companhia e esperamos trazer mais boas novas aí para o mercado e ajudar as empresas a serem mais eficientes e competitivas. Então, sobre a apresentação, eu quero mostrar um pouco de alguns casos. Então, aqui fala um pouco sobre a tecnologia FERT, que é baseada no uso de contramoldes reutilizáveis de silicone, que são flexíveis e autodesmoldantes. Então, isso permite você fazer ângulos negativos, permite maior compressão das fibras, porque ao ser flexível, diferente de um molde de cavidade fixa, como o RTM Light, o silicone vai comprimir aquelas camadas de fibra e te permitir a melhor relação fibra-resina que você pode, dependendo do reforço que você está usando. E para peças de poliéster, éster vinílica, que é a maior parte do nosso mercado, você pode chegar até 1.000, 2.000 usos, dependendo da geometria e da quantidade de ciclos por dia, sem ter que aplicar desmoldante na membrana. Então, isso é uma grande vantagem para os moldeadores de peças de sistema éster, né? Poliéster, éster vinílica, por aí. O epóxi é um pouquinho mais complicado, mas também existem possibilidades. Aqui, a ideia é trazer primeiro alguns case studies, algumas coisas que a gente já fez, fotos e exemplos. Então, na parte superior vocês veem um molde que é de um capô de um caminhão Mack, que é feito na Austrália. É homologado para nossa tecnologia, assim como algumas outras peças de transporte pesado aqui no Brasil também são homologados para a tecnologia da Alan Harper. Esse capô da Mack só pode ser feito com o nosso sistema. Eles têm 8 moldes desse e produzem, acho que, não sei se são 60 ou 80 por semana. Então, é o que a gente fala, uma manufatura de médio volume, mas com um tamanho grande e que reduz as complexidades e os custos de investimento. Embaixo é uma peça para caravan, para motorhome, que também segue a mesma ideia. Esse é um case que eu sempre gosto de mostrar, é de um cliente nosso que fabrica capôs, fabrica tratores, na verdade, dentro da linha de produção, eles produzem suas próprias peças de fibra. Essa empresa se chama Agralha, eles estão em Caxias do Sul, e o caso na esquerda é como eles produziam antes. Então, basicamente, eles precisavam de 8 moldes e contramoldes para conseguir fazer as peças, depois rebarbá-las e colá-las para fazer um capô. Hoje eles têm um molde, um contramolde de silicone e os dispositivos de rebarbação e colagem final, em montagem. Então, como vocês vão ver no próximo slide, eles reduziram a área que eles precisavam na fábrica, eles reduziram o custo direto da fibra, o tempo em 22%, o consumo de resina eles reduziram em 49%. Então, foi bastante considerável, especialmente porque em APM Light tem todos os canais de resina que você tem que rebarbar para jogar fora, além do volume de resina para vidro ser muito maior do que o que a gente atinge com contramolde de silicone. Precisaram de menos ferramentas, ao silicone ao permitir desmoldar uma peça com ângulo negativo, isso fez com que eles precisassem de muito menos ferramentas, e o investimento, considerando o silicone versus os outros moldes e contramoldes, foi 42% menor. Daqui são outros cases que nós temos, que é do setor, um é náutico e o outro é rodoviário.
Ô Simone, desculpa, tem um microfone aberto que está me dando um retorno aqui. Então, um é um painel de uma lancha e o outro é um assento de um trem. Ambos feitos também com nosso silicone, moldes complexos, com geometrias complicadas. O assento do trem é num molde dividido em 4 pedaços, e nós temos tecnologia para fazer isso com contramolde de silicone, não em vez de fazer 20 peças e colá-las. Então, converse com a gente. Aqui é um outro case interessante, que era uma fábrica de peças de piscina que fazia tudo em spray-up e mudou para o contramolde de silicone. Então você pode ver a diferença do ambiente de trabalho insalubre, cheio de fibra, de resina, de estireno, versus um ambiente limpo e organizado, que é uma outra grande vantagem que a contramolde de silicone traz. E no próximo slide vocês vão ver um estudo de caso que eles fizeram também. Eita, esse estudo de caso está trocada a página. Não, não, passa para mim, por favor, Siqueira. Desculpa. Aquele estudo de caso é um outro case da Agrale e subiu errado. Depois nós vamos puxar a orelha do pessoal do marketing aí. Mas nós vamos publicar essa apresentação, vocês vão ter acesso a todos esses dados. Então, as vantagens percebidas do sistema é economicamente viável, porque ele reduz o consumo de resina em até 40% em alguns casos, permitindo partes com maior conteúdo de fibra do que resina e conseguindo um laminado mais resistente e produzindo mais peças com o mesmo consumo de matéria-prima. Nós não precisamos jogar materiais descartáveis fora, como no caso da infusão, que é o peel ply, plástico de vácuo, tack tape. Tudo isso pode ser construído no contramolde de silicone para que a gente não precise desperdiçar esses materiais. A qualidade do produto é escalada, porque uma vez que você define quantidade de fibra, quantidade de resina, tempo de injeção, tempo de gel, e você repete aquilo, todas as peças vão sair iguais, então você evita ter problema de um dia um time de futebol ganhou, a peça é 2 quilos mais pesada, no outro dia o cara tá bravo com a família e a peça é 2 quilos mais leve. Então você tem uma consistência na peça que você está produzindo e a produtividade por operador é maior, porque o tempo dele está laminando ou está fazendo outros processos manuais é reduzido pelo tempo de infusão. E a gente criou em silicone e ao redor do contramolde de silicone todos os acessórios para que você não dependa de materiais consumíveis. Então a gente tem, para adicionar a membrana, pontos de ancoragem, nós temos canais de distribuição de resina, o silicone em si, silicone de reparo, e tudo isso a gente consegue substituir o uso de materiais consumíveis como tack tape, peel ply, spiral wrap, plastic bag, entre outros, malha de fluxo. Então, você consegue ver fácil a diferença, desde um processo de infusão, onde o grande consumo de mão de obra e materiais consumíveis é dispendioso, além de você pagar para jogar tudo aquilo fora. Com contramolde de silicone, você consegue fazer isso reutilizando o contramolde inúmeras vezes. E aqui vocês podem ver também comparando um processo de spray-up. Você pode ver que a peça, nas duas fotos, a peça da direita foi feita com contramolde de silicone e a da esquerda foi feita por spray-up. Parece até que a peça é maior, mas são exatamente as mesmas peças. Então, toda essa quantidade de rebarba e desperdício que está em volta é seu dinheiro pago para processar uma matéria-prima e depois pagar para jogar isso fora. Então, ele tem como evitar. Esse contramolde em específico, a gente brinca que a gente fica até triste, porque ele já tirou mais de 2.500 peças e continua funcionando. Inclusive, o cliente fez um novo e os operadores gostam de usar porque já está treinado. Então, fala que se for assim com todos, a gente não tem negócio, mas a durabilidade do silicone para peças de baixa complexidade e finas, com 3, 4, 5 ciclos por dia, é bastante prolongada. O que a gente precisa para fazer um contramolde de silicone? Um flange técnico, tá? Então, basicamente, a forma, a geometria do meu produto, como vocês veem aqui, não importa tanto. Eu tenho desde uma peça de ônibus, um capô, uma tampa de motor, tenho uma pequena pia, tenho um baú do correio que tem ângulo negativo aqui na parte superior, vocês podem ver. Então, eita nós, agora eu vou destruir o estúdio. Ficou.
Então, o que que a gente precisa para conseguir trabalhar é de um flange liso ou o mais liso possível, plano ou o mais plano possível, e se houver alguma transição de altura, que seja suave. Como vocês podem ver na foto, o antes e o depois. Na linha escura no molde, na foto superior, você vê o antes. O molde tinha um ângulo que era bastante agudo e isso dificulta a vedação do contramolde de silicone. Então, as recomendações um flange plano, liso, com mudanças de níveis o mais suave possível e de no mínimo 130 milímetros, idealmente 150 milímetros. Tendo isso, seu molde provavelmente já vai estar apto para fazer um contramolde de silicone. Obviamente que é importante que o molde não tenha furos ou se tenha, tudo tenha sido pensado para um sistema hermético a vácuo. Então aqui você pode ver antes e depois o molde tinha um ângulo bastante agudo. É, E aqui agora uma outra coisa que a gente gostaria de falar é que como a gente está sempre fazendo os contramoldes de silicone e nossos clientes sempre têm demanda para molde, sempre pediram muito molde para a gente, eu sempre me interessei no assunto, só que tudo que eu pesquisava era gente experiente, 30 anos na indústria, madeira colada, usinagem, laminação manual e um monte de problema depois por causa desse processo. Então eu falava, se for para fazer assim, eu não quero fazer moldes nem modelos, não me interessa entrar nesse mercado. Porém, há alguns anos nós viemos estudando uma tecnologia que é LFAM, que é Large Format Additive Manufacturing, ou seja, manufatura aditiva em grande escala, em grande formato. E com isso, nós investimos em uma tecnologia holandesa de impressão 3D com pellets de plástico, reforçados com fibra de vidro ou carbono, que podem ser usados como modelo ou moldes. No caso, esse projeto que você está vendo aqui, eu vou destruir o estúdio ainda. O cliente pediu para a gente se existia a possibilidade de conseguir um molde em menos de uma semana. Mandou o CAD 3D para nós numa quinta-feira de manhã. Na sexta à tarde, nós entregamos para ele o molde impresso e no sábado ele tinha esse molde com essa superfície. O que que ele fez? A peça impressa, se vocês repararem, ela não tem um acabado perfeito, certo? Então, o recomendado a se fazer é você usinar essa peça. Então, você imprime com sobrematerial, usina, tira esse excesso de material e depois, com um excesso a mais, você tem que retirar, para depois a gente aplicar gel coat e chegar nas dimensões necessárias. Nesse caso, eles não tinham uma necessidade dimensional, de precisão dimensional tão alta, então eles só pegaram a peça impressa, aplicaram massa poliéster, gel coat, e em 3 dias eles estavam produzindo. Esse molde pesou 120 quilos, foi impresso em acho que 18 horas. Então, essa tecnologia me encantou e foi isso que a gente trouxe para o Brasil e a gente quer reproduzir também, se Deus quiser, logo a nível mundial. Então, o que que você pode imprimir? Eu posso imprimir molde, eu posso imprimir modelo, eu posso imprimir gabarito, eu posso imprimir dispositivo de colagem, dispositivo de aferição. Tudo isso pode ser feito muito mais rápido do que era feito antes. Então, iteração, teste, protótipo, piloto, e em alguns casos até o molde produtivo, como foi o caso desse projeto aqui. Aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês. Essa foi a impressão do molde que produziu essa peça aqui, tá? Ele foi impresso pelo nosso parceiro na Holanda. Vou mostrar que eu tenho uma peça feita com ele em carbono também. Então, nós imprimimos esse molde, usinamos, fizemos um tratamento de gel coat nele e depois botamos para a produção. Então, eu vou reproduzir o vídeo aqui para vocês terem uma ideia de como funciona a tecnologia. Então, aqui o que vocês podem ver, a gente pega o CAD, você manda para a gente um 3D da peça ou do molde, nós trabalhamos isso para funcionar para manufatura aditiva. Então, uma vez que ele está adequado para impressão,
A gente imprime esse molde, modelo, gabarito, dispositivo, o que for. Terminada essa impressão, ele vai para o processo de usinagem. Então, a gente faz a usinagem e depois um processo de acabamento. Dependendo da necessidade, ele pode receber um coating ou ele pode ser com polímero natural. Vai depender da aplicação que essa impressão vai ser. Mas essa tecnologia me fez sentido e nós temos ela implementada agora no Brasil e estamos buscando parceiros para desenvolver aplicações. Então, se você tem algum projeto em mente, algo que precise com pressa ou nem tanto e quer descobrir mais sobre essa tecnologia, entre em contato com a gente. O e-mail é andré@alanharpercomposites.com.br, está no começo e no fim da apresentação, tenho certeza que a Simone também vai disponibilizar. E aí a outra pergunta que vem é quais polímeros a gente pode usar? Basicamente a impressora, a nossa extrusora, ela trabalha até 410 ou 420 graus, se eu não estou enganado. Então isso permite que a gente possa imprimir PETG, ABS, policarbonato, PIC, PP, nylon, poliamida. Então, inúmeros termoplásticos reforçados com fibra de vidro ou carbono podem ser impressos. Como a gente escolhe cada um deles vai depender da aplicação, do TG, se vai estar exposto ao sol ou não, se é um processo a quente, a frio, se ele tem problema de absorção de água ou não. Então, cada polímero vai servir para uma aplicação específica e vai ter suas facilidades e suas complexidades no processo também. Hoje nós vendemos PETG da Alan Harper, nós desenvolvemos nosso próprio PETG, que é o material usado nas impressões que vocês estão vendo aqui no vídeo. E estamos distribuindo esse material para outras empresas que têm tecnologia FGF, que é Fused Granulated Fabrication, fabricação por grânulos fundidos. E aí a ideia é unir os contramoldes de silicone com a impressão 3D. Então a gente pega a agilidade de uma impressão 3D para um molde com as vantagens que nós já falamos do contramolde de silicone, ser rápido, prático, repetitivo. Com isso, a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos e em menos de uma semana te entregar uma ferramenta produtiva. E isso permite que você já trabalhe com materiais reciclados e recicláveis no seu molde. Então, depois da vida útil, esse molde pode ser reciclado. Se você tem que guardar moldes por 10 anos por um tema de garantia e ocupa muito espaço, você pode guardar o arquivo daqueles moldes e imprimi-los caso seja necessário ao longo da vida. Então a ideia nossa é entregar uma solução inteligente e que funcione para todos. E mais ou menos era isso que eu tinha para falar. Essa é a família Alan Harper, estamos precisando atualizar essa foto aí que tem mais gente. Tem o Siqueira, tem o Chicão, o Caião tá aí, o Ian tá aí, tem o Eidon lá na Inglaterra, a Lisa, o Léo tá aí, quem mais? A Cris não tá aí, a Gabi tá, temos nossos 2 estagiários, então a equipe está crescendo, isso é graças a vocês que acreditam, que confiam no trabalho da Alan Harper, graças a Simone, que sempre faz tanto pela nossa indústria, e por nós também, nos permitindo essas plataformas onde a gente possa conversar diretamente com vocês. Espero que eu possa ter, pelo menos, colocado um padrão médio aí para as apresentações, que não tenha sido tão entediante, e que eu possa ter mostrado para vocês vantagens de trabalhar com a tecnologia da Alan Harper, com as tecnologias da Alan Harper, e estamos dispostos a conversar, ajudar. Se tiver questões, Simone, estou aberto a responder. By the way, nós temos um canal no YouTube que vocês podem seguir também, é Alan Harper Composites Brasil, estamos no Instagram, Alan Harper Composites, Facebook, todas as plataformas digitais. Como que a gente contata a Alan Harper? E-mail, pode ser André ou leonardo@alanharpercomposites.com.br. A gente sempre responde no Instagram, Facebook. Na nossa página, alanharpercomposites.com.br, tem bastante informação. Entre em contato, a gente, com foto, com 3D, com desenho, a gente avalia aquilo e dá uma resposta com base na nossa experiência. É isso mesmo. Então, André, muito obrigada por essa participação. E agora, não sei se a gente se encontra nos próximos eventos ainda desse semestre, mas se não, com certeza teremos palestra da Alan Harper na FEIPLAR e na FEIPLAR a gente está lá, e se você não for, você vai perder, hein? Vai ter novidade
e eu não vou contar agora. Então, espero vocês lá. Um abraço, Simone. Muito obrigado mais uma vez. E precisando, tamo junto. Todo mundo entra em contato, segue a gente nas redes. Valeu. Obrigada, viu, André? Obrigado a você.